Shalom, queridos. Sejam bem-vindos a um curto shiur e eu gostaria de falar com vocês a importância de servir bem a um mestre. Servir aqui é no sentido de respeito, de retribuir aquilo ou aquele de qual é a fonte dos seus conhecimentos. No judaísmo, nós recebemos um mandamento entre tantos mandamentos especiais. Escolhe para ti um mestre, segue-o e acharás um amigo. Acontece que muitas vezes nós não vemos esta relação entre o discípulo e o seu mestre da forma satisfatória. Por que digo isso? Nós vivemos um período de cumprimento de profecias, onde se cumpre, ou ao menos se começa a cumprir a profecia que diz que 10 homens pegarão na orla da veste de um judeu e dirão: iremos contigo, pois temos visto que o Senhor é convosco. E também se cumpre neste período o que diz: nossos pais e os pais de nossos pais herdaram tão somente mentiras, e isto de nada nos aprouve. Acontece que neste período onde essas profecias começam a se cumprir e o mundo do judaísmo se abre diante dessas pessoas, e essas pessoas ficam maravilhadas com tantos conhecimentos, com tantos mestres, com tantas pessoas aptas a ensiná-las, elas cometem o erro de encontrar um mestre, sim, porque o mestre aparece quando o discípulo está pronto, assim diz o Talmud. Porém, elas encontram um mestre e não lhe dão o devido respeito. Porque, ora, ela se consulta com esse mestre, que é aquele que realmente é seu mestre, porque é aquele que sana a maior parte das suas dúvidas, se não todas elas, mas sempre que ela pode, ela consulta a opinião de outro mestre e toma para si aquela opinião. Assim vejamos um caso no Talmud, no Tratado de Calá, capítulo 5, a partir do último verso desse tratado, que diz, é relacionado a Rav Hanina ben Teradion, que uma vez algum dinheiro a ser distribuído entre os pobres em Purim foi misturado por ele com fundos de caridade. Sentou-se confuso e exclamou: ai de mim! Talvez eu tenha incorrido na pena de morte pela mão dos céus. Enquanto ele ainda estava sentado em um estado mental conturbado, o carrasco veio e lhe disse: mestre, foi decretado contra você que você seja envolvido em um rolo de sua Torá e seja queimado com ela. Isso aconteceu no período em que os romanos governavam sobre a terra. Então, envolveram e queimaram-no com sua Torá e que o seu povo Israel o visse. Ele se levantou e eles o envolveram em seu rolo da Torá e o cercaram com feixes de galhos. Quando o fogo o avistou, arrefeceu e retirou-se dele. Então o carrasco levantou-se espantado e perguntou-lhe: mestre, tu és o homem condenado a ser queimado? Ele respondeu: sim. Ele então perguntou:
por que o fogo baixou? Ele respondeu: Eu jurei e conjurei em nome de meu Criador, para que não me tocasse, até que eu saiba se foi assim decretado contra mim nos céus. Espere 1 hora, e eu te avisarei. O carrasco estava sentado maravilhado e disse a si mesmo: porque as pessoas que decretam a morte e a vida para si mesmas, por meio de sua adesão à Torá, estão sujeitas ao jugo do governo romano? Ele disse a Rav Hanina: levanta-te e vai, e o que o governo quiser fazer comigo, que seja feito. E Rav Hanina respondeu: seu homem tolo, os céus aprovaram a minha sentença que me foi imposta, e se você não me matar, Deus tem muitos matadores, muitos ursos, leopardos, leões, lobos, muitas serpentes e escorpiões para me atacar. Em última análise, porém, Deus exigirá de você castigo pelo meu sangue. A partir daí, o carrasco entendeu que tal era o método divino, que o Criador o responsabilizaria, embora ele só agisse sob as ordens de seu governo. Então ele pulou e caiu no fogo. Do meio do fogo ele gritou. Seguiu-se a leitura que diz: levantou-se e depois caiu sobre o rosto, e como pereceu e fez ouvir a sua voz do fogo e disse: onde tu estiveres, morrerei, e lá sepultarei. Ruth, capítulo 1, verso 17, acrescentando: onde você mora, eu viverei. Imediatamente uma voz dos céus, literalmente, filha de uma voz, o termo para uma proclamação celestial, declarou: Rav Hanina ben Teradion e seu carrasco estão ambos destinados à vida do mundo vindouro. E Rav Eliezer disse: quem cumprimenta o seu mestre com a saudação ordinária, comum, perde a vida. Ben Azai disse: quem cumprimenta seu mestre e professor com a saudação ordinária, ou responde à sua saudação da maneira ordinária, ou se opõe à sua escola, perde a vida. E quem repete um estadista em nome de um sábio com quem não aprendeu, faz com que a presença divina se afaste de Israel. Mas quem repete uma afirmação em nome do homem que a fez, traz redenção ao mundo. Como se diz, e Esther disse ao rei em nome de Mordecai: quem, para este fim, deve ser considerado professor de um homem? Quem lhe ensinou Mishnah, Shas, mas não apenas as escrituras? Esta é a opinião de Rav Meir. Rav Yehudá disse: aquele de quem ele tirou a maior parte de seu conhecimento. Rav Yosef disse: quem iluminou seus olhos no estudo da Mishnah. Se seu mestre é cego, não lhe diga: o sol se pôs, mas remova seu tefilim.